primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Ao Senhor Deus toda a glória, hoje e para sempre. As dimensões redentivas da cruz do Rei. Isaías 53, parte 2 do sermão. Prometo que encerraremos o sermão hoje. Isaías 53. E o tema continua, mês de Páscoa, hein? Dimensões redentivas da cruz do Rei. Isaías 53. Muito especialmente a partir do versículo 4. O versículo 4. Vamos ler a palavra do Senhor juntos? Todos? E isso, queridos, muito obrigado. Estão concatenados, não é? Com as limitações do vosso pastor secundário, pois o pastor supremo é Jesus Cristo. Todos juntos. Certamente Ele tomou sobre as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós, como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Prossigamos a leitura. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Forte, não? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi... Prossigamos. Ao Senhor agradou esmagá-lo. Quando ele der sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Louvado seja o Senhor. Prossigamos. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo. Pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores descendeu. O nosso irmão e apóstolo Pedro acompanhou o Messias Rei no seu estado de humilhação. E num determinado momento da caminhada, após o Senhor Jesus Cristo, o Messias Rei,
revelar que era necessário que ele fosse morto, necessário que ele sofresse, necessário que ele fosse pendurado numa cruz. Pedro olha assim com um olhar de censura, cuidado, zelo, e diz o que, gente? Mateus 16. Não, tu não precisas passar por isso. Pedro, por ter se deixado ser dominado pelas obras da carne, por ter sido influenciado pelo mundo à volta, e por não ter percebido a influência do diabo, tentou preservar Cristo da cruz. Tentou impedir que Cristo fosse para a cruz. E não sabia ele, se caso ele tivesse êxito, ele e todos nós é que iríamos beber o que Cristo bebeu, o cálice da ira de Deus. Sem saber ele, até então, naquele momento, por uma fraqueza, que se Cristo não fosse pendurado no madeiro, se Cristo não fosse esmagado no madeiro, ele e Pedro e todos nós, um dia seríamos esmagados pela ira de Deus. Mas ainda bem, o Messias Rei, no seu estado de humilhação, tinha ciência, consciência e a certeza da sua origem, de onde ele veio. Ele tinha ciência, certeza e convicção para que ele estava aqui. Ele tinha ciência, certeza e convicção para onde ele estava indo. E por isso olhou para o seu discípulo naquele momento de fragilidade. E quem ama exorta, quem ama repreende. E por amar tanto, o Senhor disse: arreda-te, Satanás. Pois tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Que repreensão dura, não? E aí a Bíblia diz que fiéis são as feridas feitas por aquele que ama do que o beijo de quem odeia. E ainda bem que Pedro não teve êxito na sua tentativa pecaminosa de impedir a cruz do rei. Para a cruz o rei foi. Mas 7 séculos antes de acontecer o que aconteceu, o rei na cruz, nós temos o ápice, nós temos o clímax da revelação veterotestamentária acerca da redenção que o Messias traria. E esse ápice, esse clímax da revelação do Antigo Testamento veterotestamentária acerca da redenção que o Messias realizaria, se encontra em Isaías 53. É mais do que uma poesia profética. É a descrição profunda da teologia da substituição. Uma teologia da morte vicária, da redenção. Aqui, a cruz do rei é descrita antes mesmo de acontecer. Por isso que há 8 dias iniciamos aqui
a dissecação, a exposição do tema que foi proposto, as dimensões redentivas da cruz de Cristo. E a primeira dimensão já é do vosso conhecimento, vamos apenas trazê-la à tona novamente, vamos apenas relembrá-la. A primeira dimensão redentiva da cruz do Rei, a dimensão substitutiva penal. Isaías 53, versículos 4 e 5 e 6 também. Dentre outras verdades, o profeta, movido pelo Espírito Santo, diz: Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si, parafraseando, a nossa culpa. Eis aí a dimensão substitutiva penal da cruz de Cristo. Segunda dimensão, e assim encerramos o sermão há 8 dias, pois demos um pulo para o último ponto do sermão. Mas eu preciso também relembrá-lo. A dimensão redentiva e escatológica da cruz. E o texto em Isaías 53 nos é dito que ele iria ver o fruto do seu penoso trabalho. Lembram? Aí nós temos a dimensão redentiva e escatológica da cruz. Antes mesmo dele se deixar ser pendurado no madeiro, antes mesmo dele beber o cálice da ira de Deus, sobre ele Deus diz, usando o profeta, ele vai contemplar o fruto do seu penoso trabalho. E há 8 dias aqui, citamos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Pois lá, chamando a igreja à humildade, apresenta o perfeito modelo de humildade, o Messias Rei, o Rei da cruz, a cruz do Rei. E lá diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Penoso trabalho. Mas aí, Filipenses diz que uma parte do fruto do seu penoso trabalho também ele começou a usufruir. Por isso, Deus deu a ele um nome que está acima sobre todo nome. E diante desse nome, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. E ele já usufrui de uma parte desse fruto, do penoso trabalho que ele realizou. A outra parte está em andamento desde o primeiro século. Apocalipse 5 e 6 e outros capítulos mais narram e descrevem uma multidão de pessoas redimidas pelo sangue do Rei da cruz e da cruz do Rei. Uma multidão louvando aquele que está no trono e o Cordeiro. Uma multidão que foi lavada com o sangue do Rei da cruz e pela cruz do Rei. E aqui nós estamos fazendo parte dessa multidão por quem o Rei da cruz morreu. E aqui estamos como fruto do seu penoso trabalho. Louvado seja o Senhor. E aí, entre a primeira dimensão e a última, nós temos mais algumas. E aqui vai. Entre a primeira e a sétima, nós temos a segunda. Nós temos a dimensão jurídica celestial da cruz. O que é isso, pastor? Dimensão o quê? Jurídica celestial da cruz. Isaías 55, os versículos 5 e 6 novamente. Isaías 53, versículos 5 e 6, mas pastor, não é a mesma coisa a dimensão penal substitutiva? É a mesma coisa, mas tem muito mais aí na segunda. A dimensão jurídica celestial da cruz.
Vamos ler o texto? Leiam bem pausadamente comigo, vamos lá. Mas ele foi traspassado por causa, notem o plural. E aí está o segredo da segunda dimensão. Ele foi traspassado por minha transgressão, correto? Qual é o correto? Nossas transgressões. Próxima leitura. Esmagado por causa da minha, nossas iniquidades. O castigo que me traz a paz, não, que nos traz a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos, eu fui, não, fomos. Então explique isso aí, pastor. Tudo bem, o senhor destacou o nós, os nossos, nós, os nossos. O que significa a dimensão jurídica celestial da cruz. Então vai lá. Substituir penalmente no Calvário uma pessoa só, já seria necessária a morte dele. Pois o pecado é grave. Porque o pecado é contra a autoridade máxima do universo. O pecado é contra aquele que é santo, santo, santo. E toda a terra, o Wellington Claudiano, está cheia da sua glória. Agora preste bem atenção. Ele não assume apenas as transgressões do João. Ele assume mais as transgressões deste que vos fala. Mais as transgressões de Suelene, mais as transgressões de Sônia, mais as transgressões de Selma, mais as transgressões de Paulo, mais as transgressões de Luana, mais as transgressões de Claudiane, diferente de Claudiane. Ele assume mais as transgressões de Vanberto. Queridos, ele assume as transgressões de uma multidão de pessoas. Agora imaginem a intensidade do cálice da ira do Senhor. E é por isso que a teologia bíblica reformada diz que o Salvador necessariamente tinha que ser plenamente homem e plenamente Deus. Caso contrário, ele não conseguiria salvar essa multidão. E por que não, pastor? Porque essa dimensão jurídica celestial da cruz requer um pagamento de um valor infinito. E o pagamento de um valor infinito tem que ser dado por um ser infinito. Daí a necessidade da encarnação. Daí o catecismo de Heidelberg, que é um manual de doutrina, também é nosso. Daí o catecismo maior, que é um manual de doutrina elaborado na Bíblia, que também é nosso. Daí o breve catecismo, daí a confissão de fé de Westminster, que também é um manual de doutrina que é nosso. Daí a confissão belga, daí os Candidotes e tantos outros documentos elaborados com base na Escritura dizem: era necessário que ele fosse homem para ser o segundo Adão. 1 Coríntios capítulo 15. O primeiro Adão, representando a humanidade, falhou. Como o primeiro Adão falhou sendo homem, o segundo Adão tinha que ser plenamente homem, com exceção do pecado. Mas para que a obra do segundo Adão tivesse méritos de um valor infinito, tinha que ser também Deus. Então ele foi plenamente Deus. Quando nós falamos aqui de doutrina, não é doutrina simplesmente porque é bonitinho. Ela aponta para uma realidade, queridos. O Messias Rei, ele tinha que ser plenamente homem, plenamente Deus, numa só pessoa. Só assim Deus aceitaria o pagamento das nossas dívidas, as nossas transgressões sobre ele. Por isso a lei manda a fatura de uma multidão de pecadores, mas a graça concomitantemente chega com um comprovante de pagamento feito por Jesus Cristo. A lei diz: dívida, a graça apresenta, ele pagou. Quem? Jesus Cristo. Entre a primeira e a
sétima dimensão, já citei a terceira, tem a quarta também. Uma parece com a outra, não é? A dimensão propiciatória da cruz. Abra sua Bíblia, Isaías 53, versículo 10. Isaías 53, versículo 10. Vamos ler juntos. Toda a igreja, por favor. Meus irmãos amados, preste bem atenção, pastor, o que é a dimensão redentiva e propiciatória da cruz? A ira de Deus precisava ser removida de nós. A ira de Deus era como uma flecha apontando para nós. Mas essa ira precisava ser removida. Mas só Deus poderia remover a ira de Deus. Daí entra a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Daí uma igreja que nega a triunidade de Deus pode ser chamada de qualquer outra coisa, menos de igreja. Uma igreja que nega a plena humanidade de Cristo, a sua plena divindade, numa só pessoa, ela pode ser chamada de qualquer coisa, menos de igreja. Essa é a dimensão propiciatória. A ira precisava ser removida, mas só Deus pode remover a ira de Deus. Aí entra a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Com o seu sangue, Ele desviou a ira de Deus que era para você, e ela veio sobre Ele. Vocês lembram da 10ª praga no Egito? Qual foi a ordem que o Deus da aliança deu para o seu povo? Matem um cordeiro sem defeito. Pegue o sangue e coloque nos umbrais. E quando o anjo destruidor, por minha ordem, passar para destruir os primogênitos dos egípcios, e ele contemplar o sangue do cordeiro sem defeito nos umbrais, ele passará por cima. Daí a palavra Páscoa, passar por cima. Jesus Cristo é a nossa propiciação. O seu sangue está sobre nós. Daí é Ele que desvia a ira de Deus que estava apontando para mim e para você. Essa é a dimensão propiciatória da cruz. Isso tem que fazer você louvá-lo, exaltá-lo, amá-lo, beijá-lo, exaltá-lo, cantar com alegria, cantar quando está bem de saúde, cantar quando está doente, cantar quando tem dinheiro, cantar quando não tem dinheiro, porque Ele está acima de tudo isso. E o que Ele fez é incomparável. Entre a primeira e a sétima dimensão, já citamos a terceira e a quarta. Uma vai empurrando para a outra. Nós temos uma outra dimensão, até parecem que são parecidas, mas tem detalhes que é como um prédio, blocos sendo colocados. A dimensão expiatória da cruz. Para que a ira fosse removida, dimensão propiciatória, precisava da dimensão expiatória. Bíblia aberta, Isaías 53, versículo 7, depois do 12. A dimensão redentiva e expiatória da cruz. Isaías 53, versículo 7, depois do 12. Leiam comigo aí, por favor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Agora o versículo 12, todos juntos, toda a igreja.
Enquanto que na dimensão propiciatória, ele remove a ira, mas para ele remover a ira, tem que ter a dimensão expiatória, ele tem que remover a culpa. Por isso que em Romanos e Hebreus encontramos o autor dizendo: não há salvação sem derramamento de sangue. E o sangue de um valor infinito, e só um teve um sangue e uma vida de um valor infinito: Jesus Cristo. É por isso que Jesus Cristo não quer um espaço na tua vida. Ele só aceita controle total. Jesus não é um detalhe da minha vida. Ele é a vida que gera vida. A Ele toda a glória. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. É Ele o centro. É Ele para quem todas as coisas devem convergir. Solos Cristos, somente Cristo, somente Cristo. Glórias sejam dadas a Cristo Jesus. Essa é a dimensão expiatória. Por isso não dá para estar falando de Cristo como se eu estivesse dando aula de matemática. Um professor que ama matemática, nem ele dá aula assim, sem vida. Não dá. Mas aí, entre a primeira e a sétima, nós temos qual? A quinta dimensão. A dimensão reconciliadora. A dimensão redentiva e reconciliadora da cruz. Vai e volta no texto. Isaías 53, versículo 5. O texto ele é profético, poético e profético. Então você percebe às vezes paralelismos que nós chamamos sinônimos, paralelismos progressivos. Não se perturbe com isso, é regra de hermenêutica, é coisa para os pastores, mas um dia você pode aprender também. Por isso muitas vezes no sermão você vai, você volta, você vai e você volta no mesmo texto. É diferente da convenção escrita do português Brasil, século 21. Isaías 53, versículo 5 diz o que, gente? Agora a ênfase. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A reconciliação com Deus só foi possível por causa da cruz do rei. Éramos seu inimigo, mas a cruz do rei, o rei da cruz, o texto diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É a dimensão redentiva e reconciliadora. Por isso Paulo em Romanos, Lourdes, ele diz, justificados pois mediante a fé, tendes paz com Deus. Ei, apenas para ilustrar, espero que você não tenha também. Não se preocupe tanto em ter inimigos humanos. Se preocupe se Deus for teu inimigo. Porque se Deus é por nós, levantem-se os exércitos. Mas como é mundo que os homens tramem com as suas agendas pecaminosas para puxar o teu tapete. Mas se Deus é por você, ninguém jamais conseguirá vencer você. Agora, meu irmão, você pode ser amigo dos bambambãs do Brasil. Se Deus é contra você, não tem bambambã, presidente não sei das quantas, que possa te livrar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele resolver ser nosso inimigo, já era. Mas Ele é nosso amigo. Ele é por nós, Ele é por aqueles que estão em Cristo Jesus, na cruz do Rei, no Rei da cruz. Justificados, pois, mediante a fé, tendes paz com Deus. O véu que separava, já não separa mais. Olha só, Rayane, a luz que outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Agora o refrão, coral, Vitória Albuquerque. Prossigamos. E fazer grande
grande e aí, Cadu? Estamos nós aqui. Entendeu, Galdino? Entenderam porque a primeira igreja presbiteriana é reformada, mas é uma reformada saudável, que se alegra no Senhor e para a glória do Senhor. Não tem como uma igreja não se empolgar com o seu Senhor, com o seu Salvador. Os puritanos diziam, alguns diziam, se eu tivesse 1000 coroas, Mauro querido, guerreirão, cabra macho, sim Senhor. Eles diziam, eu as depositaria aos pés de Cristo. Se eu tivesse 1000 coroas, eu as depositaria aos pés de Cristo. E gente, é Ele, é somente Ele. Olhe para Ele, fite os olhos nele, siga Ele, confie nele. Entre a primeira dimensão e a sétima dimensão, nós temos também a sexta. A dimensão transformadora da cruz. A dimensão redentiva e transformadora da cruz. E aqui é uma resposta para aqueles que hoje defendem uma graça barata. Há 8 dias dissemos aqui, repetimos na manhã de hoje, virou modinha. O crente numa vida desregrada, o crente vivendo como ímpio. Aí você pergunta a ele, e aí, não tem compromisso com a igreja, não congrega, enche até a cara de cachaça por aí. Aí você pergunta, diz, como você está? Pela graça. Que graça, meu irmão? Para com essa conversa. E uma parte da resposta está aqui, ó. Isaías 53, abre a sua Bíblia. Versículo 5 novamente. Que é isso, irmão? 5 de novo, 5 de novo. Do início, vamos lá. ênfase. De novo, a última parte. Sarados. É a dimensão redentiva da transformação. A graça é graça, mas ela não é a graça barata. É a graça que transforma, que muda. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não banalize a graça do Senhor. Nós temos crentes hoje no Brasil afora, sem compromisso com a igreja local, vivendo a mesma vida do ímpio, mas você pergunta, e aí, como é que você está, rapaz? A tua relação com Deus, mulher? Quem disse que eu estou de mal com Deus? E aqui eu quero fazer um ressalvo. Aqueles que se ausentam por razões legítimas da igreja, por favor, em nome de Cristo. Uma enfermidade, as suas lutas psíquicas e emocionais, ou cuidando de alguém, para você não sair pecando também, não é? Não pegue o mesmo número de sapato e coloque nos pés de todo mundo. Mas o que tem de crente agora e até líderes por aí agora, né? Eu digo de coração, alguns líderes que eu conheço por aí, esse púlpito aqui, eles não usam não. Porque a vida deles prega o contrário do que a Bíblia manda. A própria vida deles, dia do Senhor para eles, tanto faz. Está cultuando ou não, tanto faz. Logo, púlpito não é para homens, que o dia do Senhor tanto faz. Congregar tanto faz. Levar Deus a sério tanto faz. Púlpito é para homens que leva Deus a sério, leva a palavra a sério, leva a igreja a sério, leva a obra a sério. Louvado seja o Senhor. Primeiro que o púlpito não é meu, o púlpito é de Jesus Cristo. Mas ainda assim para esses, pelas suas pisaduras, fomos sarados. A promessa de transformação para você, a promessa de transformação para mim, a promessa de transformação até para esses que estão banalizando a graça de Deus, estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Leia o capítulo, leia Judas completo. Paulo confronta os homens do primeiro século, dentro da igreja, transformando a graça de Deus em libertinagem. Mas entre a primeira dimensão e a última dimensão, nós temos o que mais, gente? A sétima, né? Correto? Não, nós temos a sexta. É isso mesmo, não é? É a sétima. É porque era 8, eu que confundi. E aqui, caminhando para o encerramento, uma chama a outra.
a dimensão representativa da cruz, o Adão federal. Abra a sua Bíblia em Isaías 53, versículo 11. É a sétima. É entre a primeira e a oitava. Eu falando da primeira e a sétima, né? Existe também a sétima, a dimensão redentiva representativa da cruz. Isaías 53, versículo 11 diz o que, gente? A teologia federal da representação. Caímos em Adão, o primeiro. Estava lá nos representando, pecou, por isso pecamos com ele. Culpados, pecado original. Pecamos, pecado atual, corrupção da natureza. Mas aí surge o segundo Adão. Paulo escreve em Romanos capítulo 5, 6, 7 e próximos versículos, capítulos. 1 Coríntios capítulo 15. No primeiro Adão, caímos. No segundo Adão, nosso representante federal da redenção, somos levantados, erguidos. A ideia de Cristo como segundo Adão, meu irmão, 1 Coríntios capítulo 15. Você está entendendo? Está lá. Leia todinho o capítulo, você vai perceber Paulo apresentando Cristo como segundo Adão. Ah, mas é só esse capítulo? Não, meu irmão. Romanos capítulo 5, está lá. Paulo falando que Jesus é, por inferência, o segundo Adão, o Adão perfeito. O primeiro Adão, nosso representante federal, segundo o pacto das obras. Deus disse, de toda árvore dos jardins comerás livremente. Mas, conclua a igreja, não, porque no dia, você, pacto das obras, Adão pecou, logo caímos. Nosso representante federal no pacto das obras. Mas aí agora, aparece o segundo Adão, mandato probatório, toda a sua caminhada, mas exemplificada em Mateus 4 e Lucas 4. O Espírito Santo levou para o deserto e lá tentado foi. E aí começa a tentação. Se tu és o Filho de Deus, conclua a igreja, manda que essas pedras se transformem em pães. O primeiro Adão ouviu a voz da sua mulher quando não deveria ouvir. Devia protegê-la, não a protegeu. Mas o texto diz que eles, vendo que a árvore era boa para... Mas o segundo Adão, com fome. Se tu és o Filho de Deus, tu está com fome. Tu estás com fome. Manda que essas pedras se transformem em pães. Aí vive a resposta que a minha alma treme por dentro. A minha alma fala. A resposta, igreja, que ele deu. O segundo Adão deu uma resposta, Carlos querido. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Ele cita Deuteronômio 6, 7, 8, mas o diabo não para. Leva-o ao pináculo do templo e diz, dê um show aí agora, mostre que tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Foi dado uma ordem aos teus anjos para que te guardem. Vai, mostre que tu és a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que tu és o Filho de Deus. E Satanás estava lá no batismo dele, e Satanás estava lá ouvindo o próprio Deus dizendo, este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Satanás estava lá. Resposta número 2 do Messias, do segundo Adão, toda a igreja. Não. Está escrito, não tentarás ao Senhor. Também está escrito, não, isso aí, Caio, tentarás ao Senhor teu Deus. Cuidado que o diabo também cita as Escrituras. Mas aí prossegue, leva a um monte muito alto, mostra os reinos do mundo e diz, com todo o charlatanismo cósmico e do diabo, está vendo isso aí? É meu.
me deram, tudo eu te darei, basta você me... Aí o segundo Adão, o Messias rei, o rei da cruz, depois passou a ser a cruz do rei, responde como? Arreda-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele cultuarás. Louvado seja o Senhor. O segundo Adão venceu. Essa é a dimensão redentiva e representativa da cruz. Por isso eu gosto dessa frase: a lei manda a fatura, a graça manda o comprovante de pagamento feito por Jesus Cristo. Enquanto Martinho Lutero lutava com a sua própria alma, ele havia pedido um tempo ao imperador Carlos V, pois havia recebido uma ordem para se retratar. Ele pediu um tempo, enquanto ele estava ali, porque ele sabia que se não se retratasse, dali poderia ser morto. Ele mesmo narra nas suas biografias que é como se o diabo tivesse ali agora, meu irmão, fogo pesado sobre ele no aspecto psico-emocional, como que tentando acusá-lo dos seus pecados do passado. E ele responde, parafraseando: ei, Satanás, essa dívida de fato era minha, mas Jesus Cristo já pagou. Ei, Satanás, essa dívida era minha, pois Jesus Cristo já pagou. Por isso, Romanos 8, Paulo diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. E aí, eu encerro com mais uma dimensão entre a primeira e a oitava. A dimensão redentiva e missiológica da cruz. Volta ao versículo 10. A dimensão redentiva e missiológica da cruz. Versículo 10. Todos juntos agora para encerrar. Vamos lá. E a vontade do Senhor é ver uma multidão de pessoas remidas com o sangue do Cordeiro. Mas essa multidão, por quem ele morreu, precisa ser buscada. Essa multidão precisa que a gente vá atrás dela. Tem ovelhas fora do aprisco, porque ele derramou o seu sangue. Daí a dimensão redentiva e missiológica da cruz. Aí em João 19, Cristo coloca, ou melhor, Pilatos coloca uma placa, manda colocar uma placa na cruz de Cristo. E lá está escrito em hebraico, latim e em grego. Pilatos, sem saber, revelou a dimensão redentiva, missiológica e global da cruz de Cristo. O Evangelho é para quem já é religioso, judeus. O Evangelho é para o Estado, é para o governo, é para todos os homens. O Evangelho é para todas as culturas. Hebraico, religião. Latim, governos, estados. Grego, cultura. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Bora, primeira igreja presbiteriana de Petrolina. O Evangelho é para todos. É o Evangelho todo para todos os petrolinenses. É o Evangelho todo para todos os juazeirenses. É o Evangelho todo para todos os pernambucanos. É o Evangelho todo para todos os brasileiros. É o Evangelho todo para todo mundo. E acima de tudo para a glória do Senhor. E assim, encerro citando Apocalipse, 1º capítulo. Depois que João contempla Jesus usufruindo,
de uma parte do penoso trabalho da sua obra, que é a sua glorificação. Lá ele se apresenta com vestimentas de rei, e alguns ainda colocam os hermenêuticos como o sacerdote eterno. Quando João vê aquela cena, ele não vê mais o Cristo ensanguentado, ele não vê mais o Cristo com os pés sujos de poeira, ele vê o Cristo agora do Salmo 2, o rei, o grande sumo sacerdote, já usufruindo de uma parte do penoso trabalho. Aí João cai como morto, mas aí o rei da cruz, ressuscitado, põe a mão direita sobre o ombro de João e diz, toda a igreja: não temas, João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas eu voltei a viver. E olha, João, a chave do inferno, da morte do inferno, pertence a mim. Louvado seja o Senhor! Luiz Ronilson, prossiga! Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina, prossigamos! Vamos praticar o bless, já a palavra em inglês que significa abençoar. O B, busque o outro primeiro em oração. Ore pelos petrolinenses, conceda-me Petrolina, senão eu morro. Assim orava John Knox pela Escócia, conceda-me a Escócia, senão eu morro. É claro, ele não está pedindo a Escócia para ele. Ele está pedindo a Escócia para o seu Senhor Jesus Cristo. Conceda-me Petrolina, senão eu morro. B de bless, busque o outro primeiro em oração. O L, leia o outro pela escuta. Tem gente gritando com a sua alma, mas para você conhecer, você precisa ler com a escuta. Ouça o que as pessoas estão falando, as suas almas estão gritando. O E, encontre o outro à mesa, convide para um cafezinho, para que você se faça presente, com a presença redentiva na vida dele ou dela. Pode ser um amigo de trabalho, da escola, da universidade, pode ser um vizinho. Encontre-o à mesa, convide-o para um cafezinho, coma, beba, ainda que te chame de beberrão, glutão, amigo de publicanos e pecadores, pois assim chamaram também o teu Senhor. Mas tem o S. Uma vez que você buscou primeiro o outro em oração. B. Uma vez que você leu o outro pela escuta. Agora você o convidou, fez um convite à mesa, encontre o outro à mesa, chame para um café. Agora você já sabe o que ele precisa. Sirva ele com alegria. Talvez, como narra o livro, seja para cortar as unhas. Talvez seja para fazer o almoço dele ou dela, que o marido está trabalhando, ela está cirurgiada, e os meninos são pequenos, estão na escola. Viva o evangelho para eles. Mas tem outro S e último. Siga compartilhando a história da redenção. Bless, abençoe. I'm blessed, eu abençoo, mas you bless, você também abençoa. Se tu uma bênção, disse o Senhor para Abraão, se tu uma bênção, Erasmo, mas para isso é preciso coragem. Ele diz para Abraão, se tu uma bênção, Gênesis 12, disse a Josué, Éricas, coragem, Josué. Bora. Nós não estamos aqui para brincar de quem prega melhor, quem ora melhor. Nós estamos aqui para fazer a obra do Messias, da cruz do Rei. Nós não estamos aqui para saber para uma disputa, uma gincana, para quem sabe mais. Só tem um que sabe, o nome dele é Jesus Cristo. E essa série vai ser encerrada domingo. Aguarde. Com uma dimensão só separada desse. A dimensão ética, moral e discipular da cruz de Cristo. Aí o chicote do amor de Deus vai descer nas minhas costas também.
a dimensão, anote aí, ética, moral e discipular da cruz de Cristo. Porque eu vejo por esse Brasil afora que parece que alguns cristãos não entenderam o que é a cruz. Estão com reis na barriga. Cristãos, reis na barriga. Quando o próprio rei pega uma toalha, pega uma bacia e faz o trabalho que o servo do servo fazia no primeiro século, lava os pés dos teus discípulos. Mas o que eu vejo hoje é de pastores a ovelhas, sem generalizar, com reis na barriga. Eu tenho dito que eu acho que o Senhor me deu um pouquinho do espírito de Micaías, mas não pense que isso é privilégio, não. É responsabilidade. Porque Ele faz você sentir o que muito não sente, ver o que muito não vê, mas quando Ele faz você sentir o que muito não sente, ver o que não vê, é para você falar. E quando você fala, aguente a consequência. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Toda a igreja diz...